Olá, eu sou Arthur Nunes e esse é o podcast Tour pelo Mundo, em edição especial, porque a partir da semana, e enquanto durar a quarentena que estamos vivendo, você vai acompanhar aqui semanalmente episódios para você viajar sem sair de casa. Está oficialmente aberta a temporada Tour pela Casa. Acho que eu não preciso falar da necessidade de ficar em casa, né? Embora haja uma espécie de terraplanismo epidemiológico, pessoas se manifestando com buzinaços, todos os relatórios da ciência citam a necessidade de se preservar um pouco e ficar isolado socialmente. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu sempre falei aqui do meu amor em viajar e conhecer novas culturas, mas nesse momento é hora de protegê-las. Mas se eu não posso colocar a mochila nas costas, pelo menos posso tentar te ajudar a viajar sem sair de casa. Mas Arthur, como isso é possível? Pessoal, há várias maneiras de viajar. Pode ser pela literatura, cinema, outro tipo de arte. Mas hoje vamos viajar por meio da culinária. Então pega um papel e caneta, porque vamos até o Peru saborear um refrescante ceviche. Ah, o Peru, berço da civilização inca, riquíssimo em história, belezas naturais e principalmente comida. Não sei se principalmente porque não tem como escolher o que é melhor no Peru. É um país super completo, mas a culinária é de tirar o fôlego. Se você ama batata frita, crocante, agradeça ao Peru por ter apresentado ao mundo essa iguaria. Mas como diria Charlinho, eu gosto de batata, mas eu gosto de ceviche. Acredita-se que há mais de 4.000 anos os povos andinos se alimentavam de uma bebida feita a partir do milho fermentado, adicionando pimenta ri, peixe e uma fruta nativa da região chamada tumbo, muito similar ao maracujá, para dar acidez ao prato. E foi só no século XVI, com a chegada dos europeus, que a fruta foi substituída pelo limão, utilizada até os dias de hoje. E para falar um pouco sobre esse prato, eu tenho a honra de chamar aqui a minha namorada, Angélica Mortari, que é aquela gastrônoma apaixonada por ceviche, que vai contar como prepará-lo, adaptando os ingredientes da receita original para a nossa realidade no Brasil. Angélica, é um prazer estar gravando você, receber você aqui na sua casa, onde eu estou recluso, estou de quarentena, estou preso praticamente. Que bom, é bom que ela responde rápido, bom que essa entrevista promete ser muito participativa. Então tá, o prazer é meu te receber na minha casa. Você podia se apresente, por favor? Bom, meu nome é Angélica Mortari, sou a namorada do Tour, sou formada em gastronomia e tento ensinar ele a comer melhor todos os dias. Eu tenho que assumir que a parte da comida, assim, eu acho que não é muito meus fortes, né? Acho que é até uma decepção. É uma decepção. Por que uma decepção? Porque você come muito mal. Por que eu como muito mal? Porque você tem preguiça de comer. Eu não entendo uma pessoa que esquece de comer. Ele é esse tipo de pessoa, gente. Ele esquece de almoçar, ele esquece de jantar. É muito complicado a minha vida. Eu não tenho preguiça, eu esqueço. Eu confundo fome com tristeza. Então, olha, a pessoa não consegue nem distinguir. Mas ok, estamos na luta. Ok. É uma batalha. E você gosta de ceviche? Eu amo ceviche. Ainda mais em tempos muito quentes. É uma comida leve, refrescante. Mesmo se você comer uma bacia, digamos assim, você não fica empanturrado. Ela não é uma comida pesada. Então é bem gostoso. Eu comeria todos os dias. Todos os dias ceviche? Todos os dias. A gente está aqui para ensinar uma receita de ceviche para você viajar sem sair de casa. É a receita ceviche andino do chefe... Esqueci o nome do chefe. Martim Morales. Exatamente. O chefe Martim Morales, ele é muito famoso no Peru. Ele já escreveu alguns livros sobre a comida andina e sobre o ceviche em si. Ele tem uma página no Instagram, chama Martim Morales Ceviche. Se vocês tiverem interesse, ele tem várias fotos do restaurante, de preparos. Ele é bem conceituado no Peru.
E como você conheceu o Martim Morales? Fale pro pessoal pra eles se sentirem... Eu me sentir como se um cara fofo. E modesta. E modesto. Bom, na última viagem que o Tour fez pro Peru, que foi no último podcast, ele me trouxe de presente um livro, coisa mais linda, parece uma obra de arte, que é sobre a cozinha andina, que é o coração da comida peruana. Além de várias receitas... Peruana? Essa cozinha é muito estranha. É muito esquisita essa cozinha. Não gostei. Não gostou? Por favor, continue. É um livro de receitas tradicionais e, além das receitas, tem várias entrevistas com os locais, explicando a origem, como passou de geração em geração e como eles continuam mantendo a cultura do país através da gastronomia deles. Qual que é a receita que vai mostrar hoje? Qual que é a diferença do ceviche que a gente geralmente come aqui no Brasil? A receita de hoje é o ceviche andino, né? É um ceviche que foi elaborado por esse chefe Martim, é o que ele mantém no restaurante dele. E a diferença dos ceviches tem vários. Na verdade, a base do ceviche é o mesmo, então a gente consegue mudar o ingrediente. Mas o tradicional mesmo, ele é feito à base de peixe de água salgada, geralmente, né? O Peru é um país banhado pelo mar. E aí o que geralmente acompanha é a pimenta, o arre amarillo, que eles falam, que é a pimenta, o limão, coentro e cebola roxa. Essa é a base de todos os ceviches no mundo. No Peru, existem alguns tipos de ceviche que a gente não conhece, eu acho que é bem interessante, que tem o ceviche tradicional, que é feito com o peixe branco, que é o mais comum do país. Tem o misto, que é feito com mariscos e frutos do mar. Tem os de camarão, que é clássico em Arequipa. Tem o xinguirito, ou algo do tipo, que é mais na costa norte do Peru, que ele é feito à base de uma carne seca de raia. Eles ralam e fazem o ceviche à base desse tipo de carne. E tem o amazônico, eles pegam o peixe de rios da região amazônica do Peru e fazem o ceviche. No Brasil, a gente faz mais ou menos como o amazônico. A gente geralmente usa peixe de água de rio, né? É até interessante porque no Brasil a gente tem o costume nas refeições de comer o prato, o almoço, vem o prato principal. Uhum. Geralmente nos países aqui da América do Sul, outros países latino-americanos, qualquer almoço, qualquer refeição, geralmente vem com o prato de entrada e o prato principal. Geralmente o prato de entrada é sopa. Isso nos restaurantes mais baratos até os mais caros. E no Peru também é servido sopa, mas o ceviche que a gente come aqui geralmente é o prato de entrada, né? Mas esse que a gente vai ensinar já é um prato principal. Sim, sim. O Peru tem o ceviche como o seu cartão postal, literalmente. Então eles têm até um dia nacional do ceviche que é comemorado todo dia 28 de junho. Eles fazem festas na cidade, nos restaurantes. E como é um prato mais tradicional, ele passa por várias modificações e vão agregando mais elementos nele, que ele passe do prato como entrada para um prato principal. Geralmente o ceviche é um prato que não tem glúten, ele é livre de glúten, por isso que ele é um prato leve. Mas aí agregando alguns outros alimentos, ele vai ganhando mais poder, ele tem uma consistência como um prato principal mesmo, para saciar a fome. Então a receita que a gente vai dar hoje é essa, e depois a gente vai dar uma adaptação aqui pro Brasil com ingredientes que a gente tem de uso comum aqui também, para não ficar fora da nossa realidade, né? Já que a gente tá em quarentena, o jeito é adaptar. Então vamos ao que interessa, vamos para a receita do ceviche andino por Martim Morales, para você viajar até o Peru. Então vamos lá, a gente vai precisar de uma cebola roxa grande, uma batata doce, 600 gramas de um filé de peixe branco, pode ser um pescado ou pode ser o nosso filé de tilápia ou São Peter, que são peixes de boa qualidade. Folhas de coentro. Eu sei que o coentro divide opiniões aqui no estado de São Paulo, mas aqui ele é essencial para dar sabor ao prato, tá? Um avocado maduro e firme. Na receita ele usa physalis, que são aquelas frutinhas amarelas que geralmente a gente vê em sobremesas de casamento, mas aqui ele entra como cítrico também. Vamos precisar de espiga de milho, um pedaço de gengibre de aproximadamente 5 milímetros, é bem pequenininho mesmo, um dente de alho cortado finamente,
limão e a pimenta. Aqui ele pede o arre amarillo, que é um pouquinho mais forte que a nossa dedo de moça. Pra gente começar a fazer o preparo, a gente tem que fazer o leite de tigre. O leite de tigre, que eles falam. O leite de tigre é o que vai cozinhar o nosso peixe. O peixe, ele é cru, só que toda vez que a gente coloca o peixe em contato com alguma fruta cítrica, ele cozinha esse peixe, tá? Ele transforma esse peixe e a gente não tá comendo ele literalmente cru. Ele já tá marinado e ele já tá tecnicamente cozido. Então a gente faz primeiro esse leite de tigre para depois banhar o peixe. Você vai juntar então o suco dos limões, um pouquinho de coentro picado, o alho, o gengibre ralado e a pimenta. Pode ser em forma de pasta ou pode ser ela finamente picada. Eu prefiro ela bem picadinha assim, que ela fica mais saborosa. Mistura tudo e deixa ele reservado. Enquanto isso, a gente corta a cebola finamente. A batata doce corta em cubinhos e cozinha ela por 5 a 7 minutos na água. Cozinha a espiga de milho também, a gente vai usar ela em pedaços. Tudo isso na mesma água ou separa em águas diferentes? Não, pode ser junto ou pode ser separado, não tem problema. O milho, ele vai muito do cliente, digamos assim. A textura dele já é mais firme mesmo, porque se você deixar muito mole, ele pode acabar desmanchando na hora que você vai cortar a espiga para servir o ceviche. Então, só pra entender, você coloca uma panela com água e coloca a batata doce e o milho. Sim, mas assim, se você não tem muita habilidade, põe em panelas separadas. Porque geralmente a batata, se for, dependendo do tamanho, ela pode cozinhar mais rápido do que o milho. Ou se você colocar a batata inteira, eles vão cozinhar por igual. Entendi. Aí a gente vai pra parte das frutas. O physalis a gente vai cortar em 4, ela é uma frutinha redondinha, corta em 4 partes, reserva. E aí a gente corta o avocado. O avocado é uma fruta bem delicada. Ele é um parente do abacate, só que ele tem um gosto mais amanteigado. Então, quando a gente agrega ele em qualquer receita, ele dá esse gosto, essa textura gostosa na boca. Então, a partir do momento que a gente cortar ele, a gente já tem que passar um pouco de limão para ele não ficar escuro. Quando a gente vai no restaurante e tem alguma coisa feita a partir de abacate tá meio escurinha, porque faltou o ácido cítrico nele para manter a sua estabilidade. O que seria mais ou menos essa estabilidade? Pra não se desmanchar, isso? Na verdade, é para ele não perder a característica atrativa mesmo para comer ele, né? Tem algumas frutas, por exemplo, a maçã é o mais comum. Se você corta a maçã e não come ela na hora, ela vai ficar escura. E você perde a atração de comer aquela fruta. Na hora que você tava com vontade, você olha e fala, nossa, parece que tá estragado. Mas não é. É na verdade que o oxigênio entrou em contato com a fruta e oxidou ela, que dá essa aparência feia mesmo. E aí, com todos os ingredientes já prontos, preparados, a batata doce cozida, o milho, e espera eles esfriar, coloca na geladeira para potencializar isso. Eles não podem estar quente para entrar em contato com o peixe. A gente está com todos os nossos ingredientes prontos. Aí sim, a gente vai manipular o peixe. Corta o peixe em cubos ou em tiras e já tempera com um pouquinho de sal. Porque se a gente colocar o peixe direto no leite de tigre, sem salgar ele antes, o limão faz uma película no peixe que não deixa o sal entrar. Então, se já aconteceu de alguma vez você comer um ceviche e falar, tá gostoso, mas o peixe tá um pouquinho sem sal, é por esse motivo. E faz como se fosse uma película em volta do peixe e não deixa que o sal entre no tempero. Então, só coloca uma pitadinha de sal ali e aí a gente começa a juntar tudo. O ceviche é um preparo muito fácil. Na verdade, é só agregar todos os ingredientes, misturar e deixar descansar por alguns minutos. E esse peixe tem que estar fresco, né? Peixe congelado não pode. Peixe congelado não pode. A gente tem que literalmente encher o saco do peixeiro, chegar nele e falar que se o peixe é fresco, se for cortado hoje. Quanto mais fresco, melhor. Como saber se ele tá bom ou não? O cheiro, gente. Na hora que você abre um peixe, se ele não for fresco, o cheiro já vai dar uma dominada no seu ambiente. Então tem que ser um cheiro agradável, tem que ser um cheiro que lembre realmente rio ou mar, dependendo qual é a origem do peixe. E é a partir disso que a gente vai fazer ele. Eu lembro que um dia você me falou como ver se o peixe está fresco pelo olho do peixe também. Sim, se a gente for comprar o peixe inteiro, a gente tem várias regrinhas que a gente observa na hora de comprar. Primeiro é o olho do peixe. O olho do peixe tem que estar um olho estufadinho, bonitinho e bem brilhante. Isso prova que ele é fresco. Outra coisa também que a gente pode observar são as guelras do peixe. Ela tem que estar bem vermelha, como se fosse um pouco de cor de sangue. Ela tem que estar bem vívida. Isso também mostra que o peixe é fresco. E a escama tem que sair de forma rápida quando a gente vai tirar.
Às vezes é difícil, mas se a gente for na feira ou até no mercado e pedir pra ver, o peixeiro ele deixa, a gente dá uma mexidinha ali. A carne também, se você colocar o dedo, ela tem que estar firme, ela não pode afundar. Essas são as formas que a gente consegue comprar. Agora, se for filé, também, o filé tem que estar com uma cor bonita, tem que estar brilhante a carne. Se ela já estiver meio opaca, quer dizer que o peixe já é um pouquinho mais velho. E tá pronto? Agora é só servir? Ou... Aí a gente vai misturar, pegar todos os ingredientes que já estão cortados, o leite de tigre que já tá pronto. E aí a gente vai colocar tudo num bowl, que é o que a gente chama de aquele recipiente meio redondinho, e vai misturar delicadamente. Vai colocar cebola roxa, vai colocar batata doce, vai colocar o peixe, vai colocar o physalis, o milho a gente vai cortar em pedacinhos e vai colocar ali também, e vai misturar tudo isso no leite de tigre. Quem não tiver bowl pode ser uma bacia. É conhecido como a bacia da vovó. Bacia da vovó. E aí a gente mistura e finaliza com o coentro picado grosseiramente. A gente deixa esse preparo de até 15 minutos, é o tempo ideal. Não pode passar muito também, senão o peixe ele começa a ficar esfarelento. Então a gente dá esse tempo de marinada de até 15 minutos dentro da geladeira. Aqui no livro não fala, mas a gente aprende um truque aqui no Brasil, por ser um país muito quente, a colocar 2 a 3 pedras de gelo. Isso ajuda a manter a comida fresca, mesmo na hora que ela está sendo servida, a não perder tanto a temperatura na hora que ele vai para a mesa. Você coloca 2 pedras de gelo nessa bacia da vovó. Isso. Junto com o ceviche pronto, você coloca 2. E isso ali também ajuda a dar forma no leite de tigre, a dar mais consistência. E para servir, pode comer na bacia, tem um jeito para apresentar esse prato para o pessoal realmente se sentir no Peru? Assim, a gente pode colocar ele num prato um pouco fundo, não precisa ser um prato ou uma outra bacia, digamos assim, mas algum pratinho que tenha um pouquinho de profundidade, porque o leite de tigre ele vai também. Existe até uma cultura local que o significado de leite de tigre, que é esse suco feito a partir do peixe marinado, ele vem para dar força e estabilidade para curar ressaca. Não sei se alguém já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar disso? Não, nunca tinha ouvido falar isso. Por isso chama leite de tigre. O leite literalmente é pela cor branca e o tigre é para dar força e curar ressaca. Então no Peru eles usam isso como um curador de ressaca matinal. Eles vão lá. Meu Deus. Mas enfim, aqui a gente não vai fazer isso. Nunca tentamos também. Aqui a gente toma engove. Os americanos tomam Blood Mary, né? Blood Mary. Mas enfim, é muito comum também eles servirem com algum tipo de textura. Ou bolacha creme cracker, pipoca, tortilha mexicana, a banana da terra frita, para ter algum tipo de textura. Então por isso que o prato também é um pouquinho mais fundo, para ir esse leite de tigre, para eles darem uma chuchadinha assim e continuar comendo. E depois eles bebem o leite de tigre. Muito bom. Você não vai adaptar ele pro Brasil? Verdade, tem que adaptar ele pro Brasil, desculpa. Porque essa receita é uma receita peruana como um prato principal. E como a gente adapta essa receita pro Brasil? Pro Brasil é bem mais simples. Eu acho que é também o mais bem aceito, digamos assim, porque ele entra como refrescante mesmo, né? Que nem hoje tá um dia calor, é gostoso comer um ceviche agora, né? Então vamos lá. Pro nosso ceviche brasileiro, a gente vai precisar também de uma cebola roxa. Eu sei que muita gente torce o nariz para cebola, mas a cebola ela tem um papel essencial no ceviche. A cebola ela entra para cortar o cítrico excessivo do limão. Então ela faz esse equilíbrio, entendeu? Só para deixar claro, essa receita que vai passar agora é a mesma receita, só adaptada, é isso? É. Ok. Então, é uma cebola roxa. Outra coisa, por que a gente fala da cebola roxa? A cebola roxa ela tem um sabor um pouquinho mais adocicado. Ela é a mais agradável ao paladar. Ela não é tão ardida igual a cebola branca. Então, por isso que a gente sempre dá preferência. Além de deixar o prato mais bonito também. Aqui a gente geralmente usa o filé de São Peter ou da tilápia fresca, que é o mais fácil para achar aqui na região também. A gente usa suco de limão. A gente pode usar o limão Tahiti, se você quiser ser ousado, pode usar o limão caipira também, que fica bem gostoso. E a pimenta dedo de moça, picado bem fininho. Eu gosto de colocar um dente de alho também. Mas o dente de alho a gente tem que colocar bem pouquinho quando ele tá cru, porque o alho ele também é picante cru. Então eu não chego a colocar um dente de alho para 500 gramas de peixe, por exemplo. Meio dente de alho, senão ele rouba todo o sabor do resto. Tem que ter um equilíbrio aí.
E aí também usamos o coentro. Coentro. A folha de coentro. Pode ser picado grossamente, assim, não precisa ser muito restaurante gourmet, tá? E aí o processo é o mesmo. A gente vai pegar a bacia da vovó, conhecida como bowl nos restaurantes. Vai colocar esse leite de tigre, a gente vai colocar o peixe, a cebola, o coentro e vai mexer. E o gelo? E o gelo, 2 pedrinhas de gelo para 500 gramas, tá bom. Mistura, deixa descansar ali uns 7, 10 minutinhos na geladeira. Pra ficar geladinho. Isso, quanto mais gelado, mais gostoso. Tá. Aí tira e aí serve. Muito bom. A gente ainda pode dar a opção para quem é vegano. Eita. Hoje, como existe uma opção muito grande, muita gente aderindo ao veganismo, vegetarianismo, acho que a gente é legal colocar também que pode ter essa substituição. A base do ceviche é isso, é um caldo de um limão para marinar alguma outra proteína, né? Então é muito comum hoje eles fazerem com a banana da terra e eles com o limão eles colocam um pouco do suco da laranja, ele fica um pouquinho mais agridoce. Dá pra fazer também com abobrinha, lâmina de abobrinha. Dá pra fazer com palmito, dá pra fazer com cogumelo. Aí... Tá fazendo batata? Eu gosto de batata. Uma coisa que você falou também, em off aqui, é sobre aquela frutinha que acabei de esquecer. O physalis. Physalis. Dá pra também ser substituída, né? Pode substituir. Se você gostar de agridoce, você pode colocar, por exemplo, o maracujá. O maracujá ele já foi usado, na verdade, como suco. Mas semente. A gente põe aqui a semente, não tira. Põe um pouquinho também para ela não roubar o sabor. E o maracujá, um fato interessante, é que ele também já foi usado como suco de marinada antes do espanhol chegar ali no Peru e trazer o limão para eles. Então eles já usavam outros sucos e o maracujá foi uma delas. Mas aqui adaptando, a gente coloca ela inteira. A gente tira a polpa. Isso substitui o physalis. Porque physalis às vezes é meio caro, né? Depende da época. Ele é caro. Agora ele não é tão... Nessa época que a gente tá, ele não é tão caro, mas ele não é uma fruta típica do Brasil. A gente comprou um aqui pra fazer receita, pra colocar no Instagram. Porque a receita também vai estar no Instagram já com as fotos, passo a passo. Tanto da receita original que a gente passou do Martim, como a brasileira. Exatamente. E entre no perfil no Instagram do Martim Morales Ceviche. Ali tem essa receita e outras que você pode adaptar, brincar. Eu acho que não sou um mestre na arte da gastronomia, diria eu. Mas acho que o ceviche dá pra adaptar várias coisas seguindo os mesmos princípios, né? Quando eu fiz gastronomia, eu tinha um professor que ele falava uma coisa que me marcou muito. Ele falava que a gastronomia salgada, ela é como um jazz, né? O jazz você ser livre no jazz, você pode adaptar. E o ceviche, ele é uma prova disso. Ele é muito fácil, você consegue adaptar. Você não gosta tanto do limão, você pode pôr uma laranja lima. Então, tem que deixar a sua imaginação fluir, né? Diferente da confeitaria. A confeitaria já é uma música clássica. Você não pode sair uma notinha ali porque dá erro. Então, aproveita que a gente tá em quarentena. Cozinhar é prazeroso. Eu acredito, sempre falei que cozinhar é uma troca. Eu acho que a gente sempre... Quando você cozinha pra alguém, você tá doando o seu tempo, você tá pondo uma dedicação ali, que o Arthur às vezes não dá valor, mas isso é em off. Eu cozinho todo dia. Não, mas agora falando sério. Eu cozinho todo dia. Todo dia eu como meu pão com geleia e pasta de amendoim. Que fui eu que fiz a pasta. Não, eu tô pegando a minha. Que vai vencer. Que vai vencer pra você comer ela. Olha, ele come a industrializada e não come a caseira. Vê se tem cabimento, vai gente. Vencer, essa quarentena tá sendo difícil. Ok. Angélica, vou te chamar de Queca? Posso chamar de Queca? Pode chamar de Queca. Foi um prazer imenso receber você na sua casa aqui. O prazer é meu. Quer deixar seu Instagram, seu contato? Quem quiser ver um pouquinho, é bem pouquinho mesmo, porque eu não tenho o costume de postar muita coisa, tá, gente? Meu Instagram é Queca Mortari, o Queca é K-E-C-A, e ali tem um pouquinho do que eu faço. Sim, a cozinheira gastrônoma, café lover, barista júnior, segundo o seu bio. Sim, quem sabe um dia a gente não fala sobre café aqui. Eu acho legal, eu gosto de café. Gosto de batata. E para você realmente viajar preparando ou comendo seu ceviche, eu vou indicar
o álbum Peru, A Musical Journey, da banda Inca Son. O link tá aqui na descrição, ok? Ele tá disponível no Spotify e em outros reprodutores também. E esse foi o primeiro tour em quarentena. Se você gostou da iniciativa ou não, mande uma mensagem lá no Instagram, @tournunes. E se você preparou o prato, poste uma foto no Stories e me marque, por favor, que eu quero muito ver como ficou. Pessoal, até semana que vem. Tchau!